Olá, amigos e amigas. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre julgamentos, né? Eu gosto dessa palavra porque quem não julga, né? Aquele que não julga que atira a primeira pedra, né? Então todos nós estamos julgando o tempo todo e nós precisamos melhorar isso, precisamos trabalhar isso, né? Então tem uns pontos que eu queria pontuar aqui que são o seguinte. Primeiro, a imagem acho que não vai ficar muito boa porque está escurecendo, mas é o que deu para fazer, é o que temos para hoje. Então, vamos lá. Primeiro ponto para falar sobre julgamentos é o que? Eu até coloquei o título aí, né? De santo a pecador. Ou seja, as pessoas, elas acreditam, né? Eu não sei porquê, muitas acreditam, né? Talvez se nós estivéssemos no lugar dessas pessoas, nós também estaríamos agindo da mesma forma. Mas muitos acreditam o seguinte, que o fato da gente que o fato da gente estar buscando a espiritualidade, as pessoas acham que a gente tem que agir igual santo. Ou seja, fulano ali é espiritualista, então ele não pode errar, né? Ele não pode xingar, ele não pode ficar nervoso, ele não pode fazer nada de errado, né? Porque ele está buscando a espiritualidade. Então, eu não sei de onde que as pessoas tiram isso da cabeça, que o fato de você estar buscando espiritualidade, eles associam com que você tem que agir igual um santo, né? Você se iluminou da noite para o dia, agora você é um ser iluminado. Então a gente observa essas coisas e chega a ser engraçado, porque você fala assim, gente, é tão simples. O fato da pessoa estar buscando espiritualidade é justamente esse, ela quer melhorar como ser humano. E a melhora, ela é um processo, é degrau por degrau. E às vezes você sobe dois e desce um, sobe três, desce dois. E às vezes você sobe três, sobe cinco, sobe sete, desce um, sobe, continua. É assim. Tem coisas que você vai conseguir melhorar e tem coisas que vai ficar parada ali para ser trabalhada. Então, vocês até desculpem, me desculpe a palavra, mas as pessoas elas confundem, né? Você está buscando espiritualidade, você está tentando ser uma pessoa boa, elas acham que por causa disso elas podem cagar na sua cabeça, né? Que você não vai fazer nada. Não, fulano ali você pode cagar na cabeça dele que ele não faz nada. Ele é uma pessoa boa, ele não fica nervoso, não briga. E não é assim, né, gente? O Dascalos, quem leu aí o Mago de Estróvolos, né? A trilogia aí dele. O Dascalos falava assim, não deixe as pessoas saberem que você é uma pessoa boa, porque existe mais pessoas querendo, né, tirar proveito da sua bondade do que pessoas querendo realmente se espelhar ou aprender algo com você. Não estou falando que eu sou uma pessoa boa, tá, gente? Mas a única pessoa que pode te julgar é você mesmo, tá? Porque primeiro, você é o único que sabe as coisas que você passa, os problemas que você enfrenta, as dificuldades que você tem que lidar todos os dias. Porque o que as pessoas percebem são as dificuldades externas, as coisas externas. E o interno nosso, que a gente tem que lidar todos os dias. E o tanto de sapo que a gente tem que engolir, ficar calado, né? Muita gente aí no trabalho não pode reclamar, mesmo sendo explorado e tudo, precisa daquilo ali, não pode reclamar. E aí? E aí depois a pessoa não tem direito de xingar, de ficar nervoso, de estressar um pouco, colocar aquilo para fora. Então nós estamos num processo de crescimento, gente. Nós temos que lembrar disso. E um outro exemplo que eu vou falar sobre julgamento. Então o primeiro ponto é esse, tá, gente? Não taxe ninguém que esteja buscando evoluir e melhorar como pessoa. Não olha para essa pessoa como um santo, não. Olhe como um ser humano cheio de problemas que está tentando crescer e melhorar.
Ou seja, ele vai errar e aos pouquinhos ele está fazendo brilhar a luzinha dele. É assim que nós somos, tá? Então vamos olhar para as pessoas assim que a gente vai viver mais feliz. O segundo ponto sobre julgamentos são os erros, a gente julgar o erro do outro. É muito fácil a gente julgar o erro do outro, né? Mas vai alguém falar do nosso erro para a gente ver o tanto de justificativa que a gente tem. Né? A gente fica um dia inteiro arrumando justificativa. E às vezes a gente até convence a pessoa, né? De que o erro nosso é válido, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Como é chato a gente julgar o erro do outro. Vou dar um exemplo bobo, tá? E comum, que eu acho que todo mundo já viveu isso, ou vive, ou conhece alguém que viveu. A pessoa vai fazer um regime. Esse é um exemplo, tá? De julgamento. A pessoa vai fazer um regime. Ah, vou fazer um regime. Vou cortar coisas que engordam. E aí, de repente, você tá fazendo um regime, tá seguindo ali bacana os 3 primeiros dias e tudo. Aí você falou, nossa, que vontade de comer uma coxinha. Nossa, eu tô 3 dias já nesse regime. Se eu comer uma coxinha hoje, não vai ter problema, sabe? E eu tô me disciplinando, então eu vou comer hoje pra dar essa aliviada, porque eu não tô aguentando, eu preciso de uma coxinha. Então você vai lá e come uma coxinha, aí fala assim, ai, amanhã eu continuo a dieta e tudo. Se for uma pessoa dedicada, ela vai continuar mesmo. Se não for, amanhã desandou tudo de novo. Mas se for, tô falando de uma pessoa dedicada. Ah, vou comer uma coxinha aí que tá bem comendo ali e feliz. Feliz porque ela tá seguindo um propósito, ela deu uma quebradinha para matar um desejo que ela não estava aguentando. Deu uma quebradinha, falou, agora eu vou continuar. Só que quando ela tá comendo aquela coxinha, aparece alguém que sabia que ela tá fazendo regime. E aí o que acontece nesse momento? Ah, cadê o regime? Cadê o regime, né? Então esse é o regime da coxinha, né? Ah, por isso que não emagrece, não sei o que, etc e tal. E aí começa aquela falação na sua cabeça. E aí a primeira coisa que vem na sua cabeça fala assim, eu não devia ter falado para ninguém que eu estava fazendo regime, né? Primeira coisa, esse é um exemplo, tá, gente? E isso, olha o julgamento como fica. Passam-se meses ali, você já desistiu do regime. Passam-se meses, você encontra com aquela pessoa em algum lugar, vai comentar alguma coisa de comida, tá ali na roda, no churrasco, na festa, vai comentar alguma coisa de comida, a pessoa vai tocar em qual assunto? Adivinha? Na coxinha que ele viu você comendo. Então, fulano aqui, falou que tava de regime. Gente, aí vai, fica aquela coisa chata e passa ali 20 anos, a pessoa tá ali com a mesma história. Ah, teve uma vez que fulano falou regime e eu peguei ele comendo uma coxinha, não sei o que. A pessoa nem chegou para conversar com você, não chegou para perguntar assim, falar assim, uai, você desistiu do regime? Né? Chegar respeitosamente, com respeito perto do outro. Chegar e falar, uai, você parou com o regime e tal, que aí a pessoa explicar. Ia falar, não, eu tô fazendo isso e isso, são 3 dias, deu uma vontade muito forte, eu tô comendo, mas amanhã eu volto. Se for uma pessoa inteligente que chegou e perguntou, a pessoa vai entender, vai falar assim, não, bacana, cara, continua mesmo, isso mesmo. Tem hora que a vontade você tem que satisfazer, bacana, mas continua, fica firme aí, cara, no regime. É isso, respeito que a gente tem que ter pelas pessoas, sabe? E não ficar julgando. E aí quando você encontrar a pessoa depois, você vai falar, e aí, continuou e tal, você vai conversar respeitosamente. É muito melhor. Então a gente tem essa falha ainda, nós falhamos ainda nesses pontos, né? E é tão ruim quando os outros falham com a gente, quando os outros agem com a gente dessa forma, chega mais para perto da luz aqui. É tão ruim quando o outro é que está agindo, né? Então, gente, o terceiro ponto, esse é o segundo sobre julgamento, tá? As atitudes das pessoas. Primeiro, vai entender, vai conversar com a pessoa primeiro, para você saber o porquê que ela está fazendo aquilo antes de julgar, né? Na verdade, a gente tem nem que julgar. Se você quer só entender por que ele está fazendo aquilo, você vai lá e pergunta. Agora, o terceiro ponto sobre o julgamento, esse é um ponto muito crítico, assim, é um ponto, eu acho, mais pesado de todos, sabe?
que é não pesado no sentido de negativo, de ruim, mas pesado no sentido de que a pessoa que está julgando, ela está cega. Ela infelizmente está cega. É quando o julgamento do outro, você não está fazendo nada de errado, mas o outro, ele queria que você fizesse, por exemplo, você está andando na chuva com um guarda-chuva, né? Ele, o julgamento do outro é o seguinte: nem tá chovendo, tá chuviscando, a pessoa fica andando de guarda-chuva todo dia. Não sei para que isso, não pode dar um chuvisquinho, nem tá chovendo direito, a pessoa já tá com guarda-chuva aberto. Acho isso um absurdo e não sei o que, e às vezes fala com a pessoa. Então tem esse exemplo. Outros centenas de exemplos é quando a pessoa quer que você haja e viva do jeito que ela acha que é o certo. Ela acha que se você tem que viver assim, você tem que fazer isso, o seu dinheiro você tem que gastar dessa forma, você não pode comprar isso, nem aquilo outro, a roupa que você tem que vestir é essa e aquela, sabe? Você não pode comprar isso porque é caro, você tem que comprar aquele ali que é baratinho, sabe? Você não pode comprar isso que você quer, que isso aí é bobagem, tem que comprar o que eu acho que você tem que comprar, é aquilo ali. E aí usa N justificativos. Gente, isso é terrível, porque a gente começa a manipular o outro. A gente começa a manipular o outro com esses julgamentos, julgando a vida mesmo do outro, sabe? Isso não é uma coisa legal. Então, o julgamento em si, ele gera em nós uma energia terrível, porque a gente não consegue enxergar o outro nem as coisas de uma forma mais clara, mais transparente, de uma forma mais leve. A gente sempre coloca peso. Quando a gente está julgando, lembra de peso. A gente está sempre colocando peso naquilo ali, peso na situação, peso no outro. Lembra disso, tá? Então, julgar o certo e o errado, julga você. Julga o que você faz. Se você quer entender o outro e julgar a atitude do outro, vá conversar com a pessoa primeiro, se coloque no lugar da pessoa, entenda o que a pessoa vive, a vida da pessoa, tá? Eu lembro que uma vez uma amiga minha perguntou, falou assim, ô Renato, esses caras que ficam fumando maconha ali na praça ali e tal, você acha que isso aí é certo? Esses caras ficarem vivendo essa vida assim, não sei o quê. Eu falei com ela assim, eu não sei te responder, porque eu sei da vida que eu vivi desde que eu nasci. Agora a vida que eles viveram, eu não sei. Vai que foi o pai deles que incentivou isso. Eles acharam que isso é o certo. Então eu não sei a vida, as dificuldades que eles enfrentaram. É lógico que isso não justifica, mas eu não sei o que eles passaram, eu não estava lá, né? Então não tem como eu saber. É lógico, na minha vida, dentro do que eu vivi, do que eu aprendi, não é certo, não é uma coisa bacana. Mas não tem como eu julgar a pessoa sem entender tudo o que aconteceu, né? E mesmo assim não é julgar o outro, é julgar a atitude da pessoa. Você falar que a pessoa é uma pessoa ruim por causa de uma atitude dela, sabe? Eu até brinco às vezes, eu falo assim, você quer julgar o outro? Julga, mas quando ele fizer coisa boa, vai lá e fala com ele também que ele está fazendo coisa boa. E nós fazemos isso, quando o outro faz coisas bacanas, coisas legais, a gente vai lá e elogia o tempo todo. Nós elogiamos ou a gente só espera? Então lembra do peso. A gente está acostumado a viver com peso, mas quando é para falar de forma leve, de forma respeitosa e tranquila, é um território desconhecido para a gente. Então a gente tem muita dificuldade. A gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? E praticamente incorporar uma imagem que não é a nossa. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o que eu penso sobre julgamentos. Não estou falando que eu estou correto, só estou expondo a forma que eu penso, ok? Um abraço para vocês.